Mas não é fácil, meus irmãos, enfrentarmos o Jordão, enfrentarmos a vida. E muitas vezes, não sei os irmãos aqui, mas às vezes a gente tem medo de enfrentar a vida. Tem gente que tem medo da morte, mas também muitas pessoas têm medo da vida. Medo de sair de casa para trabalhar, medo de enfrentar as lutas do dia a dia, medo de lidar com os problemas, medo de lidar com a doença, medo de lidar com a rejeição dos outros, medo de lidar com as fraquezas, com as tentações, medo da culpa, né? Medo da responsabilidade. Muitas vezes a gente tem medo assim, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta dessa responsabilidade? Será que eu vou dar conta desse peso? Será que eu vou dar conta dessa expectativa que as pessoas têm sobre mim, que a minha família tem sobre mim? Será que eu vou dar conta do que Deus quer para a minha vida? É claro que sozinhos nós não vamos dar conta. Nós precisamos do Senhor. Em Isaías 35, Isaías capítulo 35, lá no profeta Isaías, nós lemos no versículo 4, Isaías 35, 4. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Claro que esse texto inicialmente ele é dirigido pelo profeta ao povo de Israel. Mas é uma palavra para nossas vidas, para os nossos corações. É uma palavra para mim e uma palavra para você também. Dize ou dizei aos turbados de coração. O que é um turbado de coração? Quem está com a alma cansada, como nós cantamos hoje. Quem está carregando um peso na vida. Quem está se arrastando pela vida. Quem está com o coração pesado. E o que é para dizer que está com o coração pesado? Sede fortes, não temais. No final do versículo diz que Deus virá e vos salvará. Então, essa é uma palavra para nós nessa manhã. Isso também é evangelho, também é boas novas para as nossas vidas. Está com o coração pesado, a cruz está pesada, a vida está difícil, a luta é grande na tua vida. Seja forte e não tenha medo, porque Deus virá e te salvará. Basta você crer em Deus. Basta você crer no Senhor Jesus. Basta você crer que Deus te ama. Que Deus enviou o seu Filho, o Senhor Jesus, para morrer pelos seus pecados na cruz do Calvário. Basta você abrir o seu coração e você se entregar, se render aos pés do Senhor, aos pés da cruz, aos pés de Deus e dizer: Senhor, eu não posso sozinho. Senhor, meu coração está pesado, a vida está dura, a luta está difícil, eu não aguento mais, eu não vou dar conta. Eu preciso do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Entra na minha vida. Transforma o meu coração. Perdoa os meus pecados. Salva-me e me faz uma nova criatura. Me faz um filho de Deus. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá, Ele virá e vos salvará. Lá no Novo Testamento, nós lemos em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Eu colocou ele no lápis. O versículo, ali a partir do versículo 22, é aquela passagem onde o Senhor Jesus caminhava sobre as águas, enquanto os discípulos estavam
dentro de um barco, no meio do mar. Então veio a tempestade, açoitando com as ondas do barco, e os discípulos tiveram medo, se assustaram, quando viram o Senhor Jesus andando sobre as águas. No versículo 26, diz que os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Gritaram com medo. Jesus, no versículo 27, diz: porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, ou seja, tende coragem, sou eu, não temais. Sabe quando a gente passa por aqueles momentos difíceis da vida, que parece que vira uma tempestade a nossa vida, parece que a nossa casa, a nossa família entra um vendaval e vira tudo? Nesses momentos, pela fé, nós temos que olhar para o Senhor Jesus, que vem como que caminhando sobre as águas em nossa direção, na nossa vida, e nós temos que olhar para o Senhor e entregar tudo nas mãos do Senhor, com a oração, com a fé, com a entrega de coração, uma entrega de vida. E o Senhor vai dizer ao nosso coração, por meio da palavra de Deus, por meio do Espírito Santo que habita em nós, o Senhor vai dizer: tende coragem, sou eu, não tenhais medo. Quando o Senhor está na nossa vida, e quando nós buscamos o Senhor, e quando nós entregamos nas mãos do Senhor, o Senhor está ali, presente ao nosso lado, em nossa vida, na nossa família, no nosso coração, e Ele nos diz: tenha coragem, sou eu. Não é o mundo, não é o tentador, não é a fraqueza da minha carne, é o Senhor que está na nossa vida. E Ele diz: não temais. Quando nós depositamos a nossa confiança, a confiança do nosso coração no Senhor, Ele está presente na nossa vida. E Ele diz: não temais. Não devemos ter medo, irmãos, de enfrentar o Jordão, de enfrentar a vida, de enfrentar os problemas, quando nós temos o Senhor. Sozinho é terrível. Sozinho eu não dou conta. Ninguém aqui dá conta. Você não dá conta de enfrentar a vida sozinho. Mas nós temos o Senhor. E Ele diz: tenha coragem. Sou eu. Não tenha medo. Ainda em Lucas, no capítulo 12. Lucas, no capítulo 12. Depois de Mateus, Marcos, Lucas. No capítulo 12, no versículo 22, nós lemos assim, quando o Senhor Jesus disse aos discípulos: não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho. Amados
Amados irmãos, a gente anda muitas vezes aflito, afligido e ansioso por tantas coisas nessa vida, preocupados com o que vamos ter, com o que vamos comer, onde vamos morar, o que vamos vestir, o que vai ser amanhã, o que vai ser no final do mês. Eu sei que não é fácil para muitos. Às vezes vem o desemprego, às vezes vem os gastos de surpresa, é uma doença, é um carro que quebra, é uma reforma na casa, é um problema de saúde na família. Mas a palavra de Deus nos encoraja, amados irmãos, nos mostrando que não devemos andar apreensivos por causa da nossa vida. Não devemos temer e ficar ansiosos pelo dia de amanhã. Porque Deus tem cuidado de nós. Deus tem suprido as nossas necessidades. É importante nós observarmos que a palavra de Deus não promete que nós vamos ter, que Deus vai nos dar tudo o que nós desejamos. Mas a palavra de Deus nos promete, o Senhor nos diz que vai suprir as nossas necessidades. No versículo 31, nós lemos: buscai antes o reino de Deus. Mas não diz: e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tudo que eu quiser, eu vou ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor viagem, a melhor roupa, a melhor saúde, o melhor tudo. Tudo vai ser acrescentado se eu buscar a Deus. Não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus diz: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são todas estas coisas? O que no texto anteriormente fala: o que é necessário para comer, o que é necessário para vestir, o que é necessário para viver. Deus vai suprir aquilo que é necessário. Deus vai suprir aquilo que nós precisamos. Para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa família, para a nossa congregação, nossa irmandade. Deus, Ele tem cuidado de nós. E vai continuar cuidando e suprindo as necessidades, aquilo que nós precisamos. Mas nós temos que buscar o Senhor na nossa vida. Colocar o Senhor em primeiro lugar. Colocar a palavra de Deus dentro da nossa família, dentro da nossa vida. Colocar o Senhor Jesus como centro na nossa casa, no nosso casamento, no nosso lar, na nossa vida. E no versículo 32, ele repete: não temais, ó pequeno rebanho. E o último versículo para nós encerrarmos está em 1 de João capítulo 4. 1 de João capítulo 4, lá antes de Apocalipse, mais perto do final da Bíblia. 1 de João capítulo 4, para nós encerrarmos, é o último versículo que nós vamos ler. Diz assim, 1 de João capítulo 4, versículo 18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Então, esse versículo nos faz pensar que no amor de Deus, no amor do Senhor Jesus, no amor de Cristo, não há temor. Se nós depositarmos, descansarmos as nossas vidas, o nosso coração, no amor do Senhor Jesus, na obra que Ele fez por nós com certeza não teremos mais motivos para temermos nem a vida, nem o futuro e nem a morte.